Como medir o pênis corretamente? Essa é uma dúvida e uma curiosidade muito comum. Ai, deixa eu começar de novo, porque todos os vídeos eu falo, essa é uma dúvida muito comum. Como medir o pênis corretamente? Então, nesse vídeo eu vou ensinar vocês como fazer uma medida correta do pênis. Mas, preste bem atenção, se você está bem resolvido com o seu pênis, está bem resolvido com o seu tamanho de pênis, você não precisa sair correndo, pegando uma fita métrica, pegando uma régua e medindo ele. Mas a gente sabe que essa questão de tamanho, de medida, é importante para alguns homens têm essa curiosidade, mas esse vídeo é principalmente para aqueles homens que notaram que estão perdendo tamanho, tinham tamanho e esse tamanho começou a diminuir, e isso pode acontecer com alguns homens. Ou para aqueles homens que realmente sofrem e querem saber se as suas medidas estão dentro do normal ou não. Mas então nesse vídeo eu vou ensinar como medir e o que é normal. E o que me motivou a fazer esse vídeo é que realmente tem muitos homens que têm um pênis do tamanho normal, do tamanho que está ali. É normal, está na média, mas sofrem, se comparam e são muito angustiados por conta de questões do tamanho e na verdade às vezes só estão medindo errado, estão fazendo ali uma medida errada do pênis. Então também é sobre isso que eu quero falar sobre esse vídeo. Sobre a questão de se é importante o homem saber o seu tamanho de pênis ou não saber, de importante estar medindo o pênis. É claro que isso não tem uma importância tão grande assim para questões relacionadas à atividade sexual, ao prazer, a proporcionar e receber prazer, mas a gente sabe que muitos homens têm um excesso de preocupação com relação a tamanho, com relação a calibre, e isso pode gerar realmente frustração, pode gerar realmente uma angústia, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para que muitos homens aprendam a forma correta de medir, para que muitos homens vejam qual que é a média do tamanho, e se você está sofrendo de fato com isso, se isso não está te deixando confortável, daí é melhor você procurar a ajuda de um médico que possa avaliar corretamente, a ajuda de um urologista que possa avaliar corretamente e te dar a melhor indicação para que você fique bem com a sua autoestima, fique bem com a sua autoconfiança. Então esse vídeo é sobre como que a gente mede corretamente o tamanho do pênis. Eu já falei que meu nome é Bianca, eu sou médica, urologista, especialista em disfunções sexuais masculinas. Aqui eu trago vídeos sobre saúde masculina, sobre saúde sexual masculina, então eu quero pedir que vocês curtam esse vídeo, compartilhem e deixem aqui nos comentários, mas por favor, não venha comentar o tamanho do seu pênis, por favor. Deixa a sua intimidade só para você, eu não preciso saber o seu tamanho de pênis. Deixa isso só para você, tá? Porque é muito comum eu receber lá nas outras redes, sempre que eu falo sobre isso, chove de comentários. Doutora, eu tenho tantos centímetros, é normal? Gente, você pode buscar no Google, tamanho normal, ou acompanha meu vídeo até o final pra você saber qual que é a média. Mas não precisa encher aqui meus comentários. Tá bom, se quer comentar, só vai aumentar meu engajamento. Mas, por favor, não espere uma resposta. Eu não vou responder se é normal ou não. Você sabe. Você é capaz de entender assistindo esse vídeo muito simples de que forma um homem pode medir. Então, vamos lá. Primeiro, o que a gente vai precisar para medir um pênis? Vamos precisar de um pênis e de uma fita métrica ou de uma régua. Então, esses são os materiais que a gente vai precisar. Estamos aqui com uma pelúcia, porque, né, é melhor seja uma pelúcia que fica mais lúdico, mas dá para entender, né? Aqui está o escroto, testículo, pube, né, osso púbico. Vou deixar aqui uma fotinha aqui, que é a pub, né, porque isso aqui é importante. Então a medida pode ser com o pênis bem esticado, então você pode esticar completamente o pênis o máximo que der, e é assim que geralmente a gente mede em consultório, quando o paciente tem alguma queixa relacionada ao tamanho, ou com o pênis em ereção. A medida vai da pub, que aqui é a pub, esse ossinho aqui que bate, até a pontinha. Esse aqui, ele é bem grande, mas ele é de pelúcia, tá? Então vai da pub até a pontinha em ereção ou com ele bem esticado. Ah, doutora, mas eu tenho uma curvatura. Então você usa uma fita métrica, aí você consegue passar pela curvatura. Então você mede da pub até a pontinha do pênis. Então é assim que a gente mede o comprimento, ou com ele bem esticado ou com ele ereto. O comprimento dele flácido vai ser muito variável e alguns homens, tipo, quando ele está flácido, não esticado, pode ter realmente uma variação muito grande de tamanho, porque alguns homens podem ter muita elasticidade e quando estão no estado flácido pode ter uma contração muito importante. Então muitos homens ficam frustrados que vão medir o pênis flácido e mede sem esticar e dá lá um tamanho, nossa, eu tô com 5 centímetros, 6 centímetros, é muito pequeno. Não, você não é que você tem um
pênis pequeno. O pênis, a medida real é ereto ou esticado. Então, em consultório, a gente vai medir ou ele bem esticado. Ah, mas em que caso você mede? Você mede o pênis... Não, eu vou medir quando eu tenho um paciente ou que tem uma doença de Peyronie, que está cursando com uma diminuição do pênis. Ou é um paciente que vai fazer uma cirurgia de prótese peniana e tem essa preocupação, que tamanho que vai ficar a prótese. Então, ou é um paciente que tem uma disfunção erétil, e disfunção erétil pode levar, sim, o homem a perder comprimento, a perder calibre. Então, nesses casos, a gente mede. E o calibre também pode ser feito o calibre ou com o pênis flácido ou com o pênis ereto, mas vai ter uma variação. O calibre é passando a fita métrica ao redor ali do pênis. Agora, o que é normal? Qual que é as medidas normais de dimensões de um pênis? Então, primeiramente, se você está feliz com o seu pênis, você é normal. A normalidade, a média, né, do pênis, ele vai variar de 10 centímetros até 16 centímetros. Abaixo disso, né, um pênis menor do que 9 centímetros, ereto, esticado, a gente pode avaliar, pode ser um caso de micropênis. Ou também tem que ser avaliado, às vezes aquele homem não tá medindo corretamente, ou ele tem um pênis embutido, ou ele não conseguiu, né, ou tem muita gordura na pub que tá embutindo o pênis, tudo isso tem que ser avaliado. Ah, e aí vai vir aqui que dizer que tem um pênis de 22, não, sim, alguns homens, mas a minoria dos homens vão ter pênis acima de 16 centímetros. A grande maioria, na verdade, vai estar ali entre 12 e 13 centímetros. A grande maioria dos homens vai ter esse comprimento de pênis. Alguns homens vão ter menos do que isso. Outros homens vão ter mais do que isso, mas isso, né, o tamanho do seu pênis não vai definir a sua capacidade de ter ou de dar prazer. Então isso tem que ficar bem claro. Muitos homens têm uma crença por serem acostumados a assistirem determinados tipos de vídeos, aqueles vídeos XX que a gente vê na internet, e acabam impressionados com aqueles tamanhos lá que, nossa, são muito maiores fora da realidade, mas aquilo é um filme, tá? Não se baseiem pelo que vocês assistem nesses filmes, aquilo não é a normalidade. E com frequência, às vezes eu leio alguns comentários de homens dizendo, nossa, mas por que existe uma preferência pelos pênis maiores? Não existe uma preferência pelos pênis maiores, não. Acho que isso é muito cultural e tem que ser trabalhado e tem que ser falado que não existe uma preferência, não. Isso é muito questões relacionadas a esse tipo de filme. E talvez, sim, tem algumas mulheres que podem ter uma preferência. Algumas outras mulheres ou homens podem ter uma preferência por um maior? Pode, mas isso não é um fator determinante para o seu sucesso sexual, determinante para... Não é. Mas... é claro, se isso está realmente te incomodando demais, você está sofrendo com isso, não deixa de procurar a ajuda de um urologista que possa te orientar da melhor forma e te ajudar a ter mais autoestima e a viver melhor com isso. Espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo informativo. Por favor, não coloquem hate em mim nos comentários falando coisas, porque sempre que eu falo sobre isso é comum ter comentários desagradáveis. Não estou afim de ler comentários desagradáveis, eu não vou ler teu comentário, eu vou apagar teu comentário. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!